Olá, meu nome é Israel e juntamente com minha orientadora, professora mestre Maíra, nós escrevemos o trabalho intitulado Números Interessantes e Resultados Associados. Esse trabalho foi submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Valparaíso. Ele surgiu da seguinte problema: o que se sabe a respeito dos números interessantes? Porque ao analisar alguns livros de teoria dos números estudados na graduação, nós sempre percebemos que tinha algo falando sobre números interessantes ou citando algo sobre os números perfeitos. Até algumas demonstrações da graduação falavam sobre os números primos gêmeos, mas nunca tinha tanta coisa nos livros de teoria dos números estudados. Então nós ficamos nos perguntando o que já se tem demonstrado a respeito de tais números e quais são os problemas em abertos que ainda os rodeiam. A partir disso, nós montamos o objetivo do nosso trabalho como sendo mapear o que já se tinha conhecimento. Então, nós fizemos um mapa do que se tinha conhecimento dos números primos, gêmeos, dos números amigos e dos números perfeitos. A partir daí, nós apresentamos os resultados, tanto que já foram provados em nível elementar, citamos algumas fontes para que futuros leitores pudessem achar onde nós encontraríamos as demonstrações de resultados não elementares, que não estavam no livro elementar da graduação, e também deixamos lá os problemas em aberto, ou seja, o que ainda tem sido estudado sobre os números que nós acabamos de citar. E justamente para direcionar, isso foi justamente para direcionar os futuros pesquisadores a futuras pesquisas, ou seja, olhar as pesquisas em aberto, já podendo analisar o que já foi produzido, já tem isso aqui, então não preciso procurar isso aqui, eu posso partir daqui e ir para as seguintes futuras pesquisas. Então, a metodologia usada no nosso trabalho foi a análise bibliográfica de 35 livros ou artigos, dos quais 20 foram utilizados para compor o nosso trabalho. Os outros que não foram, eles não foram utilizados ou porque não tinham o conteúdo que nós pesquisávamos, ou porque o conteúdo sobrepunha aos que nós já havíamos achado. Então, como nós falamos, os números citados serão os números amigos, os números primos gêmeos e os números perfeitos. Assim sendo, o capítulo 1 do nosso trabalho, ele serviu como uma base teórica para o complemento do trabalho. Ou seja, nós queríamos muito que o nosso trabalho fosse autocontido. Ou seja, o leitor não precisasse ir em outras fontes pesquisar o porquê da demonstração está daquele jeito, ou o porquê de aquilo está acontecendo matematicamente. Então, nós fizemos o capítulo 1 como uma base teórica do nosso trabalho. No capítulo 2 foi onde de fato começamos a falar sobre os números interessantes. Iniciamos pelos números amigos, do qual a sua definição vem lá da definição de amizade para os filósofos gregos. Eles tinham como conceito que a amizade era formada quando com as partes de um nós pudéssemos criar o outro, e com as partes desse outro fosse possível criar o primeiro. Matematicamente falando, tomando sigma como os divisores próprios de um número, seria como se os divisores de m fossem igual ao n e os divisores do n fossem igual a m, ou seja, as partes de um formam o outro e as partes do outro formam um. O primeiro matemático a provar isso, matemático e filósofo, foi Tabit Imbikura. Só que aconteceu, o teorema que ele propôs, que nós vamos falar no próximo slide, ele não foi considerado suficiente, uma vez que na matemática, no desenvolvimento matemático que tínhamos na época, nós não podíamos ainda calcular números tão grandes, de matemático e tecnológico. Então, não foi possível na época achar tantos pares de números amigos. Mas o teorema dizia: se P, Q e R são primos ímpares e distintos, de modo que n é igual a 2 elevado a k pq e m é igual a 2 elevado a k r, e esse é um par amigo, então existem números naturais k, tal que t é menor ou igual que k e que satisfazem as igualdades. Que P vai ser igual a 2k mais 2 elevado a k menos t, tudo isso menos 1. O Q vai ser igual a 2 elevado a k mais 2 elevado a k mais t menos 1. E o R vai ser igual a 2 elevado a 2k menos t, que multiplica 2 elevado a t mais 1 mais 2 elevado a t mais 1. E tudo isso menos 1. Como nós dissemos, esse teorema, apesar de ser o primeiro e bastante avançado para a época,
ainda não era matematicamente avançado para que pudesse achar tantos pares de números amigos, e a tecnologia também não era tão avançada para fazermos isso em computador. Enquanto era tentado desenvolver outras fórmulas, matemáticos como Lie, Borb e Riel propuseram, cada um na sua área, mais ou menos condições para que nós também achássemos pares de números amigos. Então, como problemas em aberto dos números amigos, nós procurávamos procurado por pares de números amigos que não sejam divisíveis por 3. E, na verdade, isso era um problema em aberto até 1988, quando Bachat e Burbo publicaram uma lista que continha 15 desses pares. O que continua sendo um problema em aberto é a infinitude desses pares. Eles são infinitos? Esse é um dos problemas em aberto que temos dentro dos números amigos. Outro problema em aberto são os pares de números amigos com paridade oposta, ou seja, em que o primeiro é par e o segundo é ímpar. Existem conjecturas que dizem que, se eles existirem, o ímpar será quadrado e o par uma potência de 2 que multiplica um quadrado ímpar. Outro problema em aberto dentro da área dos números amigos são os pares de números amigos coprimos. E existem teoremas que mostram que eles já serão maiores que 10 elevado a 33, porque os menores já foram testados. O último que nós vamos abordar são os pares de números amigos coprimos e de paridade oposta, ou seja, além de serem coprimos, o que ainda não foi achado, vai ser também de paridade oposta, que também não foi achado. E estima-se que esse número vai ser tão alto, que o produto deles vai ser maior que 10 elevado a 121 e cada um deles vai ser maior que 10 elevado a 60. Falaremos agora sobre os números primos gêmeos, que são os números em que P é primo e P mais 2 também é primo. É o caso de 3 e 5, 5 e 7, 11 e 13 e assim por diante. Os números primos gêmeos têm uma vasta utilização em demonstrações na teoria dos números. Dentre essas demonstrações, uma que chamou bastante nossa atenção nos resultados que nós colocamos no nosso trabalho são as falas de Euler e Brum. Porque Euler já tinha provado há muito tempo atrás que a soma do inverso dos primos é uma soma divergente. Brum, por outro lado, provou que a soma do inverso dos primos gêmeos é uma soma convergente, o que parecia uma contraposição, uma vez que os primos gêmeos são primos, então a soma deles, logicamente, seria divergente. Mas Brum foi lá e provou que não, essa soma é convergente, apesar desse resultado não ser elementar, é um resultado complexo. Essa prova nos leva a pensar, será se esses números primos gêmeos são infinitos, o que ainda não foi provado? Pois, uma vez que os primos são infinitos, esses números primos gêmeos estariam cada vez mais distantes, tendo uma soma convergente. Então, apesar de não ser o resultado provado, talvez seja um indício de infinitude. Bom, falando ainda dos problemas em aberto, temos essa conjectura dos primos gêmeos que acabamos de citar, que é a sua infinitude. Uma outra conjectura que é considerada mais forte que a dos primos gêmeos diz que todo número par é a diferença de dois números primos consecutivos em um número infinito de maneiras. Ora, se esse número é infinito de maneiras e a diferença de dois primos, o que é um primo gêmeo, então isso nos levaria a crer que os primos gêmeos são primos infinitos. Logo, se essa conjectura é provada, a conjectura dos primos gêmeos também é provada. Uma outra conjectura que também está um pouco relacionada aos primos gêmeos é a que diz que, se P é primo, 2P mais 1 também é primo. Essa conjectura é chamada de conjectura de Sophie-Germain. Por fim, falaremos dos números perfeitos, que são definidos como a soma dos divisores próprios de um número é igual a ele mesmo. Alguns autores também usam a definição como sendo a soma dos divisores ser igual a 2 vezes ele, mas acaba que é a mesma coisa. Por exemplo, 6 é o primeiro número perfeito. A soma dos divisores próprios de 6 é 1, 2 e 3. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Se tomarmos apenas os divisores, temos como os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. 6 mais 6 é igual a 12. 12 é 2 vezes 6. Então, 6 é sim um número perfeito. A fórmula geradora dos números perfeitos é dada por 2 elevado a n menos 1, que multiplica 2 elevado a n menos 1.
Só que esse 2 elevado a n menos 1, que está nessa segunda parte da nossa fórmula, entre parênteses, ela é o próprio número de Mersenne. Então, essa fórmula só será possível quando o número de Mersenne for um número primo. Então, se 2 elevado a n menos 1, que é o número de Mersenne, é um número primo, nós temos um número perfeito. Bom, a fórmula geradora dos números perfeitos pares, ela foi enunciada por Euclides também, demonstrada por Euclides, e Euler foi lá e mostrou sua recíproca. Euclides diz que se 2 elevado a k é primo, com k maior que 1, então o número natural n igual a 2 elevado a k menos 1, que multiplica 2 elevado a k menos 1, é o número perfeito. Euler, então, provou a sua recíproca, que se n é um número perfeito par, então n é da forma 2 elevado a k menos 1, que multiplica 2 elevado a k menos 1, onde 2 elevado a k menos 1 é um primo, ou seja, tínhamos a forma enunciada por Euclides, Euler foi lá e mostrou a sua recíproca. O interessante desse capítulo, dessa seção do nosso trabalho, é que ela tem bastante aplicações na educação básica. Nós apresentamos no nosso trabalho uma série de teoremas que podem ser aplicados tanto na educação básica quanto na educação superior para ensinar diversos conteúdos. Entre eles, nós separamos algumas aqui para falar nessa apresentação, que podem ser aplicadas a partir do sexto ano. Ou seja, a gente pode colocar teoria dos números para alunos do sexto ano. Um caso disso é o enunciado que diz que todo número perfeito par maior que 6 é múltiplo de 4. Para prova desse teorema, nós só utilizamos critérios de divisibilidade e regras de exponenciação, que os alunos do sexto ano já são capazes de fazer. Outro teorema que também eles podem resolver é o que diz que a soma dos inversos de todos os divisores de um número perfeito par, incluindo ele próprio, é igual a 2. E para isso, o que temos de mais difícil seria a soma de denominadores de frações com denominadores diferentes. Ou seja, também necessitaria do MMC. Mas nada que o sexto ano, a partir do fim do primeiro bimestre, já não possa resolver. Então, como problemas em aberto, chegando ao final desse trabalho dos números perfeitos, nós temos os números perfeitos ímpares, que é a maior procura dentro dos números perfeitos, uma vez que ainda não foi provada e já se procura há muito tempo, tanto que em 1657, Freniklow e Euler já propuseram a forma de divisores desses números. E muito tempo depois, em 1925, Sylvester fez uma conjectura, o que Grandstein foi lá e demonstrou, que esses divisores teriam pelo menos 6 fatores primos distintos. Em 2005, Ari publicou que não só 6 divisores, como Sylvester e Grandstein tinham dito, mas 75 no mínimo de fatores com primos distintos eles terão. E essa pesquisa não parou em 2005, ou não tinha parado muito antes disso. Apesar dos resultados virem com bastante esforço, porque já tem muito tempo pesquisando isso, em 2009, que é um dos resultados que nós temos recentes também, Adécio da Silva Santos, que é um brasileiro, publicou numa revista matemática que não seria possível que existissem esses números. Só que esse também não foi um resultado tão bem aceito pela sociedade matemática, por talvez conter um erro ou algo do tipo. Então, ele não foi aceito como prova final dessa demonstração. Bom, concluindo então nosso trabalho, nós acreditamos que conseguimos atingir os objetivos, pois elaboramos um compêndio de resultados, apresentamos os resultados demonstrados e não demonstrados, e fizemos uma espécie de guia para futuras pesquisas. Essa guia pode ser entendida como as futuras pesquisas dos problemas em aberto que nós deixamos no final de cada sessão e apresentamos neste trabalho, como novas formas para já existentes, porque nos números amigos, vários matemáticos iam pesquisando novas formas de fazer com que fossem aparecendo pares de números amigos. Então, será que podemos pensar isso também para os números primos gêmeos, para os números perfeitos?
Da teoria dos números também na educação básica, como nós falamos, podemos aplicar, se foi possível aplicar nos números perfeitos. Será que conseguimos fazer isso também para os números amigos, para aplicar na educação básica, como forma de ensinar novos conteúdos, forma de trazer novas metodologias para dentro da sala de aula, novos olhares dos alunos para uma determinada matéria? Ou também problemas externos, porque apesar de nós termos citado apenas 3 conjuntos de números interessantes, existem vários outros, como os números defectivos, que são os números que a soma de seus divisores é um número menor que ele. Temos os números abundantes, em que a soma de seus divisores são maiores que eles. E temos também os números sociáveis, em que os divisores do primeiro geram um segundo, os divisores desse segundo geram um terceiro, os divisores do terceiro geram um quarto, e assim por diante, até que os divisores do último número analisado gerem o primeiro novamente. Então, existem diversas outras áreas que, a partir do nosso trabalho, os futuros pesquisadores podem partir. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase de Galileu Galilei, que diz que a matemática é o alfabeto com o qual Deus criou o universo. Muito obrigado por terem assistido até aqui.